Capítulo 6. Ação trabalhista. Condições da ação. Condições da ação são os pressupostos que devem estar presentes em qualquer ação para que a mesma esteja apta a receber uma resposta de mérito. São 3 as condições da ação. Primeiro, interesse processual. É formado pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade se perfaz pela precisão das vias judiciais para a pacificação do conflito. Se é possível resolver o conflito pacificamente sem o ingresso na via judicial, não há interesse de agir por falta da necessidade da ação. Adequação, porque a via eleita deve ser aquela capaz de resolver o conflito, capaz de responder ao pedido de mérito feito pela parte. Exemplo de escolha de via inadequada é apresentar reclamação trabalhista, tendo como causa de pedir termo de conciliação obtido perante a comissão de conciliação prévia, pois a via adequada seria a ação de execução, uma vez que um termo de conciliação desta natureza, caso não cumprido, tem força de título executivo extrajudicial. Segundo, possibilidade jurídica do pedido. Pedido juridicamente possível é aquele que encontra amparo legal no ordenamento jurídico. Exemplo de pedido juridicamente impossível é a prostituta entrar com reclamação trabalhista visando o reconhecimento de vínculo empregatício com o prostíbulo. Terceiro, legitimidade. É a pertinência subjetiva da ação. Apenas tem legitimidade aquele que é titular do direito material pleiteado ou aquele que o ordenamento jurídico previu como parte legítima para substituir o titular do direito material. Petição inicial. A reclamação trabalhista pode ser escrita ou verbal. O reclamante deve indicar o juízo da ação, a qualificação das partes, expor de forma breve os fatos e formular seu pedido. Com relação à qualificação da empresa reclamada, esta pode ser feita superficialmente, isso porque nem sempre os trabalhadores têm conhecimento acerca dos dados da empresa que trabalhou. A qualificação deve ser suficiente de forma a permitir a citação da empresa ré. A exposição dos fatos e fundamentos no processo do trabalho tem análise bem menos rigorosa do que no processo civil. O reclamante não precisa especificar os meios de prova que pretende produzir. Qualquer prova é admitida no processo do trabalho, independentemente de sua indicação na inicial. O autor não precisa requerer a citação na inicial. No processo civil, a citação é ônus do autor, no processo do trabalho, não. É providência automática determinada pela secretaria. A CLT fala em notificação, mas o ato processual é de citação. A reclamada é citada para comparecer à audiência e se defender. Não há propriamente um prazo de defesa no processo do trabalho, mas há um prazo mínimo de 5 dias entre a data da citação e a data da realização da audiência. A audiência não pode ser designada em prazo inferior. Quando se tratar da fazenda pública, o prazo mínimo será de 20 dias. O reclamante deve indicar ainda, na peça de sua reclamação, o valor da causa, tendo em vista que na Justiça do Trabalho também existem causas que se processam pelo rito sumaríssimo. Porém, se tal valor não estiver presente na reclamação, o juiz deverá determiná-lo em audiência. Ao mesmo tempo em que a reclamada é citada, o reclamante é intimado para comparecer à audiência. A intimação, em regra, também é feita por notificação postal, não tendo sido o reclamante cientificado da audiência no próprio ato da distribuição, caso esta seja automatizada. Resposta do réu.
O Código de Processo Civil menciona 3 modalidades de respostas do réu, a saber, contestação, exceção e reconvenção. A CLT emprega o vocábulo defesa para se referir à resposta a ser dada pelo réu na audiência. Pelo fato de ser a CLT bastante lacônica com relação a este ato processual, são aplicáveis as regras previstas no CPC no que forem compatíveis. A contestação ou defesa apresentada pelo reclamado deve ser completa. Também vigora aqui o princípio da eventualidade, por meio do qual a contestação apresentada pelo réu deve abarcar toda a matéria de defesa que venha a ser utilizada e que seja de conhecimento da parte até aquele momento. Aplica-se também o princípio da impugnação específica, por meio do qual o reclamado deve responder a todas as alegações aduzidas pelo reclamante, sob pena de tornar incontroversos aqueles fatos que não forem confrontados. A contestação pode apresentar as chamadas defesas indiretas, ou seja, aquelas através das quais a parte não ataca o mérito, mas expõe questões de ordem pública que podem tanto adiar a jurisdição como atingir definitivamente a pretensão do autor. O CPC apresenta as seguintes matérias como preliminares: inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, carência de ação, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Caso a parte deixe alegar qualquer destas matérias, não ocorrerá a preclusão, pois são matérias de ordem pública, salvo no dizer de Leonardo Dias Borges, a convenção de arbitragem por ser de interesse preponderante das partes. Com relação à matéria meritória, deve o reclamado alegar desde logo todas as questões de fato e de direito, sob pena de operar-se a preclusão, consequência da eventualidade. Não haverá preclusão com relação à matéria superveniente, as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por determinação legal, podem ser formuladas a qualquer tempo e juízo. Diz Sérgio Pinto Martins que a prescrição, a decadência, a compensação e a retenção são preliminares de mérito. Se reconhecidas, levam à extinção do processo com o julgamento do mérito, isso porque seu reconhecimento impede que uma nova ação seja proposta. A CLT prevê como formas de exceções a exceção de incompetência e de suspeição. Não previu a exceção de impedimento, que, no entanto, existe no processo do trabalho por força do CPC promulgado em 1973. Tanto a contestação como a exceção no processo do trabalho não têm prazo para serem apresentados. O momento para a apresentação tanto da contestação como da exceção é na audiência por um período de 20 minutos, podendo também ser apresentada na audiência em peça escrita. O mesmo entendimento se aplica à exceção. A exceção de impedimento e de suspeição estão ligadas à capacidade subjetiva do órgão julgador e, por esta razão, não podem ser julgadas por ele. Deve ser julgada pelo Tribunal Regional competente. Sendo procedente a exceção, será convocado para atuar naquele processo o juiz suplente do membro suspeito ou impedido. Diz Sérgio Pinto Martins que a incompetência pode ser em razão da matéria, da pessoa ou do lugar. Esclarece, entretanto, que aquela atacável por meio de exceção é a incompetência relativa em razão do lugar. As demais são matéria de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício. Por ser relativa, pode ser prorrogável caso a parte contrária não proponha a competente exceção. A exceção de incompetência é julgada pelo próprio juiz da causa. Reconvenção é uma ação movida pelo réu nos mesmos autos do processo principal, onde ele deduz um pedido em face do autor
desde que haja conexão entre as ações ou com um fundamento de defesa. A reconvenção é admitida no processo trabalhista, em virtude da aplicação subsidiária do CPC. Sérgio Pinto Martins traz à baila o seguinte exemplo. Empresa propõe ação de consignação em pagamento, alegando que o empregado não quis receber as verbas rescisórias. Empregado apresenta a reconvenção, dizendo que as verbas rescisórias não seriam pagas de forma integral. Revelia. O reclamado que não contestar a reclamação ou que não comparecer pessoalmente à audiência será considerado revel. A revelia conduz à presunção da veracidade do que foi alegado pelo reclamante. No entanto, se o reclamado não comparece à audiência, mas seu advogado encontra-se presente e apresenta a contestação, esta deve ser recebida pelo juiz. Apesar de tal contestação não elidir a presunção, os efeitos da revelia não vigoram quando, do contrário, se pode deduzir de prova nos autos. Este é o pensamento do professor Leonardo Dias Borges. No caso de existir um litisconsórcio passivo unitário, a revelia de apenas alguns dos litisconsortes não induz a aplicação do efeito material da revelia quando há contestação por parte dos demais. Quando no processo do trabalho houver discussão acerca de direito indisponível, os efeitos da revelia não alcançarão estes, em virtude da preponderância do interesse público. Os entes de direito público não estarão isentos da declaração de revelia. Audiência. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamações plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. O juiz tem o dever de manter a ordem nas audiências, diligenciando seu correto andamento e contendo as partes dentro dos limites da urbanidade. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o preponente. Se por doença ou qualquer outro motivo ponderoso devidamente comprovado não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. Diz o enunciado 9 do TST que a ausência do reclamante quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência não importa arquivamento do processo. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo juiz e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. Uma das condições pode ser a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada sem prejuízo do cumprimento do acordo. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo com a ouvida das testemunhas, peritos e técnicos se houver. A audiência de julgamento será contínua, mas se não for possível concluí-la no mesmo dia, o juiz marcará sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma.
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por memoriais. Memoriais são peças processuais apresentadas na forma escrita. Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. Entendo havido a apresentação de memoriais, pode o juiz marcar outra audiência para leitura da decisão ou entregá-la em cartório para publicação, com a respectiva intimação das partes. Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata, de que constará na íntegra a decisão. Da decisão serão os litigantes intimados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. No caso de revelia, a notificação será feita por edital. Provas. As provas em processo são os instrumentos utilizados pelas partes para demonstrar a veracidade das alegações que deduziram em juízo. O destinatário das mesmas, portanto, é o juiz, pois através delas este vai formar sua convicção sobre a lide e seus fatos, fundamentando sua decisão. Para alguns fatos não há necessidade de produção de provas, seja porque são de conhecimento público, seja porque os mesmos foram aceitos pela parte contrária como verdadeiros. Não necessita de confirmação por prova o fato em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. A prova das alegações incumbe à parte que as fizer. Utiliza-se no processo do trabalho, portanto, a regra geral de que ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. De acordo com o enunciado 74 do TST, aplica-se a pena de confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Confissão é a admissão da verdade de um fato que é contrário ao interesse da parte e favorável ao adversário. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Da mesma forma, deve-se proceder quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Em todos os casos, as despesas correrão por conta da parte a quem interessar o depoimento. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento das partes, seus representantes ou advogados. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. O juiz providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. As que não comparecerem serão intimadas de ofício ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730 da CLT, caso sem motivo justificado não atendam à intimação. A reclamante deve apresentar sua prova documental junto com a inicial. Contudo, essa regra é flexibilizada no processo do trabalho em virtude da hipossuficiência do trabalhador, que por vezes tem suas provas documentais em poder da empresa reclamada. O enunciado 8 do TST fala que em grau de recurso só é permitida a juntada de documentos quando haja justificação plausível para tanto. Da leitura do artigo 463, parágrafo único da CLT,
Depreende-se a regra de que o pagamento dos salários apenas se faz pela prova documental do adimplemento, que, por força do artigo 464, deve ser recibo assinado pelo empregado. Sendo este analfabeto, o recibo deve conter sua impressão digital ou a seu rogo. A comprovação do pagamento, no entanto, não é prova absoluta. Pode ser elidida por outras provas, diz Valentim Carrion, ao comentar o artigo 464, que a prova testemunhal não é aceitável. O enunciado 338 do TST, em sua segunda parte, dispõe sobre a prova das horas extras. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. São valiosas as regras do CPC com relação à exibição de documento. Pelo artigo 355 do CPC, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que